Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, dê um joinha no vídeo, se inscreva no canal, tá joia? E hoje, qual será o tema da aula de hoje? A aula de hoje, ela vai se basear na sugestão de dois colegas meus. O primeiro deles se chama Rovan de Araújo Henriques. Foi meu colega, estudou junto comigo e a gente mantém uma amizade. E um outro colega chamado professor Lúcio Júnior, também professor de filosofia, eu não o conheço pessoalmente, mas a gente tem a mesma profissão e a gente está aí para divulgar o conhecimento. Então, ó, professor Lúcio Júnior e Rovan de Araújo Henriques me deram sugestão para o tema de hoje. Na última aula, nós falamos sobre um pensador medieval chamado Guilherme de Ockham. E hoje, por sugestão deles, desses meus amigos, nós vamos falar sobre um outro pensador medieval, que é o mestre Eckhart. O Guilherme de Ockham era inglês e o mestre Eckhart é alemão, né? A Alemanha não tinha muito bem esse nome naquela época, mas é na região da Alemanha, tá certo? Então assim, eu vou falar um pouquinho da vida dele, né? Eu até escrevi algumas coisas assim que eu não posso deixar de falar. E vou falar também um pouquinho do pensamento dele. Lembrando, vou deixar todo o material que eu usei para você poder ler, entendeu? Para você pesquisar, para você comprar, para você conhecer, para você se aprofundar. Porque aqui, ó, é apenas alguns minutos. Eu não consigo colocar tudo em alguns minutos, mas eu vou deixar na descrição deste vídeo, aonde você pode ler alguma coisa sobre esse pensador. Então, mestre Eckhart, certo? O mestre Eckhart, ele nasceu em 1260, num lugar chamado Rosheim, não sei como que fala em alemão, né? Fica perto de Gotha, na Turíngia, né? Na região lá, você pesquisa aí que você vai saber aonde que é direitinho, né? Nem sei se tem essa nomenclatura hoje lá. E ele, desde cedo, ele entrou na ordem dominicana, na ordem de São Domingos. E ali ele se aprofundou. Aí ele estudou na França, ele estudou em Colônia também, na Alemanha. E estudando, ele se destacou. E ele se destacando, o que aconteceu? Quando a pessoa se destaca, os outros tacam serviço nela, né? Então, ele começou a exercer vários cargos dentro da ordem dominicana. E ao mesmo tempo que ele exercia cargos na ordem dominicana, ele também produzia muito, né? Então ele se tornou professor, ele foi prior, ele foi vigário-geral, ele foi provincial, são os cargos, né, dentro de uma ordem religiosa, certo? Então o que aconteceu? Ele nasceu, entrou na ordem dominicana e dedicou toda a sua vida ali na ordem dominicana, só que chegou um período, né? Chegou um período em que ele começou a ser processado. Por quê? Por causa do seu pensamento, certo? Mas ele era o que a gente chama, e ele é um dos fundadores do que a gente chama de mística especulativa. Ou seja, a mística tem a ver da relação do homem com Deus, e especulativa porque ele usa elementos filosóficos para justificar as suas ideias, certo? Mística especulativa. E aí ele foi falando um monte de ideias que na época não foram bem vistas. Então, principalmente dentro desta obra aqui que eu tenho uma cópia, ó, Livro da Divina Consolação e Outros Escritos. Eu até li de novo para poder fazer esse vídeo. Dentro desta obra, ele escreveu teologia, ele escreveu coisas de lógica, várias coisas, mas tudo voltado para a teologia, para a mística. E nesse livro da Divina Consolação, muitas proposições, muitas frases que ele falou foram consideradas como heréticas. E aqui, quando eu for falar do pensamento dele, eu vou colocar algumas, né? 3 que fez com que ele fosse processado por heresia. Agora você imagina, uma pessoa, ela dedica a sua vida à igreja, a uma ordem, exerce várias funções e corre daqui para ali, vai para a França, volta para a Alemanha, vai para outro lugar e vem para aqui, vem para ali.
e escreve, e produz, e ensina. E como que ele é tratado? Ele é tratado processado. E em 1328, né, diz, né, essa data não é muito certa, mas diz que ele morre em Avignon. Você sabe onde é Avignon, né? O Papa morava em Avignon nesta época. Ele morre em Avignon e o processo dele ainda continua. Em 1329, um ano depois, o Papa João XXII condena várias sentenças, vários ditos, vários ensinamentos dele como heresia. Ou seja, ele morreu sem saber que foi condenado, né? Mas a vida é assim. E olha, eu escrevi aqui, olha o que está escrito na sentença, olha. Está escrito assim, olha. Inimigo que semeia abrolhos na seara do Senhor. Inimigo que semeia abrolhos na seara do Senhor. Olha, uma pessoa que dedica toda a sua vida é tratada dessa forma. E o pensamento dele? Olha, o pensamento dele se resume ao seguinte: a união, né? A união da alma do homem com Deus. Então ele vai construir todo o seu pensamento em cima disso. A união nossa com Deus, certo? E é interessante que eu li aqui de novo o livro da Divina Consolação. Aqui ele vai falar que a gente tem aborrecimento, que a gente tem desolações, que a gente tem coisas que nos afetam. E aqui ele vai mostrar como que a gente se consola. Aí por isso que a gente fala que ele usa uma mística especulativa. Por quê? Ele usa Sêneca, né, a gente sabe, e ele trata o Sêneca como pagão. Ele usa Sócrates, ele trata o Sócrates como pagão. Mas ele usa as ideias deles, alguns pensamentos deles para justificar aquilo que ele quer defender. Então aqui, ó, se você quer se consolar, leia o livro da Divina Consolação, tá certo? E aqui eu separei 3 teses dele, 3 teses pra gente terminar, 3 teses dele que o condenaram por heresia. A primeira delas diz o seguinte, que o universo, ó, eu vou até ler aqui, ó, que o universo é eterno. Ele foi condenado porque disse isso, que o universo é eterno, né? Eu tinha um professor que ele dizia o seguinte, o cônego José Geraldo Vidigal de Carvalho. Ele dizia o seguinte, eu posso aceitar que o universo é eterno, desde que eu admita que Deus o criou, né? Mas isso é um pensamento mais moderno. Mas ele, lá naquela época, no século XIV, século XIII, XIV, ele foi condenado por dizer que o universo é eterno, certo? Outra coisa que ele disse, o ser humano é um nada. O ser humano é um nada. Imagina a igreja cheia de poder, mandando em todo mundo, pondo os outros na fogueira, na Inquisição, e mandando e desmandando, e lendo a Bíblia, ensinando para todo mundo, e ele vai e me fala que o ser humano não é nada, né? Então, nessa época, isso era considerado uma heresia, coisa que para nós não é hoje, né? E uma última coisa que eu quero colocar para vocês é isso, a última ideia, né? Que ele vai dizer o seguinte, ó, eu escrevi aqui, ó, nós nos transformamos em Deus. Gente, ele falou assim que todos nós nos transformamos em Deus. Imagina, ele deve ter sido acusado de panteísmo, que isso é uma heresia. Ou seja, por quê? Na Idade Média é assim, ó, Deus está lá e eu estou aqui. Deus é uma coisa e eu sou outra coisa. Então, gente, olha para você ver o que ele arrumou para ele. Falar aqui no final, todos nós nos transformamos em Deus. Isso o condenou. E ele influenciou depois, gente, várias pessoas. João da Cruz, Teresa de Ávila, até o Hegel recebeu certa influência do mestre Eckhart. Deu para entender? Uma pessoa que se dedicou à vida ainda foi processada por heresia. Tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Tchauzinho!